Olá, meus amigos, tenho algo muito importante para passar para você aqui, a acolhida da CPMI do 8/1. Esta CPI que eu estou acompanhando diariamente e que caiu no colo da esquerda, como tudo nesse país, não é? A esquerda, por início, era contra, mas depois que os deputados da chamada, abre aspas, direita conseguiram implantar a CPI, quem assumiu mesmo os principais cargos dentro dessa CPI foi o PT. Mas nem tudo, meus amigos, está perdido com relação à CPMI do 8/1. Como, por exemplo, este deputado que está à direita do seu vídeo, e eu acredito que o nome dele seja Bruninho. É um deputado que não faz parte da CPI, mas não faltou a nenhuma sessão. E o que chama a atenção é a forma como ele se comporta dentro da CPI contra a galerinha do PT que está fazendo coisas incríveis contra as pessoas, claro, honestas que estão presas injustamente. Eu já venho acompanhando ele há algumas sessões e ele corajosamente enfrenta a esquerda frente a frente, olho a olho, conforme você está aí vendo nas fotos. Este cidadão da direita, sentado à direita, é um cara que nós temos que prestar muito atenção, porque uma das qualidades dele é a coragem. E coragem é o que falta neste país, infelizmente. Antes de prosseguir, tá aí, pessoal, a Folha está sofrendo também bloqueios das suas contas, assim como o nosso canal, que não tem monetização. Trabalhamos gratuito e pela vontade que nós temos de mudar este país, mas não recebemos nada porque a nossa monetização também está bloqueada há mais de 6 meses. Infelizmente, se você quiser contribuir, vou deixar as nossas contas na descrição. Aliás, vou deixar o Pix na descrição e também aí você deve estar notando que está escrito na frente da sua tela. Falamos sobre a coragem deste deputado, que eu creio que o nome dele é Bruninho. Pois é, patriotas, e por falar em coragem, estava sentado ao banco dos réus um dos coronéis do exército que queria muito uma resposta de Bolsonaro. Este mesmo coronel revelou que o próprio Bolsonaro enviou um áudio para pedir para os caminhoneiros desbloquearem as avenidas, ruas e também autoestradas, as BR, não é? Deixando assim, meus amigos, um grande desânimo para, por exemplo, este coronel que queria que Bolsonaro tomasse, entre aspas, uma atitude, e não esta, não é? Confesso, meus amigos, que este lado da moeda eu não tinha conhecimento, sem antes ter assistido a esta sessão da CPI. E o que mais me chama a atenção é que as mensagens de textos reveladas pela CPMI mostra que este coronel e mais outros amigos dele lá do exército, ou colegas, né, estavam só aguardando uma mensagem do que eles chamam de, abre aspas, 01. E em alguns momentos da CPI deixa claro que este coronel e outros membros do exército estavam sentindo, né, que Bolsonaro estava lamentavelmente acovardado. Havia outros interesses que não era o interesse da coletividade dos brasileiros que estavam aí em frente aos quartéis e também de parte das Forças Armadas. Será que Bolsonaro tinha alguma influência, algum interesse em deixar o Brasil como estava? Não se sabe. Se voltarmos a uns 2 ou 3 anos atrás, dia 7 de 2021, acredito,
Eu estava em Brasília quando Bolsonaro subiu ao palanque, disse algumas palavras e, minutos depois, Bolsonaro estava negociando a liberdade do Brasil, não é? A nossa liberdade com ninguém mais, ninguém menos que Michel Temer e o ministro Alexandre de Moraes. E ali o Brasil perdeu a oportunidade, né, de ter mudado o rumo da nossa história, graças àquele evento que repetiu outra vez no dia 7 de setembro de 2022, onde Bolsonaro convocou a população pela última vez para resolver a questão ainda da liberdade de expressão, mas em última hora uma deputada ligada a Bolsonaro, né, e a sua assessoria proibiu que fossem usados qualquer tipo de cartazes fazendo críticas a outros poderes. Vocês sabem de quem eu estou falando. Era só para as pessoas irem às ruas de verde e amarelo para uma foto, para, entre aspas, os ingleses verem, fecha aspas, que Bolsonaro tem popularidade, ou tinha popularidade. Sobre este tema que estavam comentando, né, acusando o coronel, uma vez que o coronel parecia pensar que Bolsonaro podia ter se acovardado ou feito alguma parceria obscura com aqueles, né, de última hora. Michel Temer, o Chuchu, vice-presidente do Brasil agora, o qual Bolsonaro, com a perna doente, na vitória do Lula, ele foi até o Palácio do Planalto visitar o Chuchu. Das últimas falas que chama a atenção, feita pelo esquerdista Duarte e criticada pelo deputado Bruninho, diz respeito, entre aspas, o que Bolsonaro fez nos últimos dias ao ir visitar a Disney, né, segundo ele, deixando aí que quase 2.000 patriotas fossem para a cadeia. E o mais grave, Bolsonaro até agora não mandou sequer uma flor para nenhum dos que foram presos, dos quase 2.000 patriotas, nem tampouco aqueles que foram presos no passado. Quem lembra de um índio que lutou bravamente dentro desse contexto e está preso, inclusive doente, sem condições financeiras, e não recebera nenhum centavo de ninguém até o momento, entre outros, e outros que eu esqueço aqui agora, que estão presos e que também estão doentes e que não receberam nenhuma mensagem de texto, nem de Bolsonaro, nem tampouco da sua esposa Michele Bolsonaro. Este pensamento do esquerdista Duarte fora muito criticada, né, por Bruninho e pelos demais bolsonaristas que estavam ali presentes. Agora, meus amigos, prestem atenção. Está aqui uma das pessoas que estão numa situação muito ruim. Se o movimento do Roberto Jefferson fosse feito em um país civilizado, milhões teriam, né, aderido a ele e ele, claro, não estaria sozinho. A família do Roberto Jefferson veio às redes sociais e fizeram um apelo dramático. Parece que a situação econômica da família, da esposa e dele está muito ruim, além da enfermidade que ele está convivendo dentro da jaula. A população brasileira até agora não se movimentaram para ajudar nem a Roberto Jefferson, nem as pessoas que estão presas na Papuda, acho que é Papuda, né? Nem tampouco ao índio, aquele herói momentâneo que foi esquecido por todos. Eu peço que Jair Bolsonaro, agora que é um milionário, com seus mais de 15 milhões, né, segundo informações, recebeu essa grana em um dia, possa também
ajudar a contratar advogados para livrar estas pessoas que, em nome dele, defendendo a ele, a Bolsonaro, se deram muito mal. Se caso não te quiser dispor de nenhum centavo do dinheiro que recebeu da população, que ainda é cativa a ele, que ele mande pelo menos um assessor ou uma flor dizendo que ele também sente muito pela derrota dele. Sim, pela derrota destes e por eles, infelizmente, não terem dinheiro para contratarem bons advogados para saírem de dentro da jaula. Sabemos que o tempo do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é muito pouco, mas 1 minuto de atenção será como um bálsamo para estas pessoas que estão engaioladas há muito tempo na cadeia, sem o mínimo de esperança de quando vão sair do calabouço onde foram colocados por defender Jair Bolsonaro e o conservadorismo brasileiro. Bolsonaro tem mais do que obrigação de tirar 5 minutos da sua agenda e dedicar alguma mensagem de texto, uma flor, uma palavra via áudio para eles e para os seus familiares. Tenho certeza que eles vão ficar agradecidos e vão se sentir de alguma forma mais importantes e não esquecidos, como estão vivendo há tempos atrás das grades. Se você concorda, por favor, compartilhe esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal e, se puder nos ajudar, nosso canal está desmonetizado há muito tempo e precisamos muito do seu apoio, você que tem condições.